não posso viver. Bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força e só se encontram ali. Os que procuram chegar a teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas leva para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem já glória para o Senhor? Ainda falta 5 minutos para as 8. Glória para o Senhor. Ou quando uma perdidão. Que ela vai dar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande é o seu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Salve nossa paz do Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos louvar o sétimo. Contra os males desse
liberta, livra, protege, dá saúde e nos prospera em todas as áreas. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos receber o pastor com palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos amados da igreja com a Santa Paz. Graças a Deus que nos deu a vitória, não é? Pode sentar, irmão, depois nós vamos orar. Graças a Deus que nos deu a vitória, não é isso? Sim. Por quê? Porque nós estamos na escola bíblica e tudo tem um porquê sim, porquê não. Essa é a questão. A palavra diz, graças a Deus que nos deu a vitória. Mas qual o significado dessa palavra? Entendeu? Isso é muito importante. A gente fala muito, e é uma realidade, mas tem um sentido. Paulo, ele exorta a igreja com essas palavras, mostrando que ele tinha sido transferida da lei para a graça. Você falou essas palavras? Sabia? É uma sequência da lei, da interpretação da lei. Por isso que depois nós vamos ver isso aqui ainda hoje. Qual o motivo que ele disse? Às vezes nós falamos e ficamos mais naquele regime mais religioso do que dentro da razão. E é bom que nós entendamos bem e glorificamos a Deus dentro da razão da palavra. A minha esposa era Lomino, vamos já ouvir, depois já vamos meditar nessa boa palavra de Deus. Glória do Senhor, da glória. Aleluia. Salve a igreja na santa paz. Amém. Amém. Igreja, vamos louvar, desde seguida, para glorificar o nome de Deus. Aleluia.
eu fiz uns exames tem um mês atrás, tem uns 2 meses, e eu fiz todos os meus exames para a honra e glória do Senhor, meus exames deu tudo normal, tudo. Não deu nada, porém, eu estava sentindo algo daqui na minha cabeça, no crânio, né? Eu falei com meu esposo, amor, eu vou pedir para a médica um exame, né? Porque eu sinto como se faltasse oxigênio, né? E além do mais, eu sentia como se eu fosse um coágulo no cérebro. Aí ele sempre me ungindo, orando, da noite, assim, eu só acordei orando, né? Aí eu fiz o exame, para a honra e glória do Senhor, eu fiz no sábado, né? Eu fiz aquele exame, Ressonância? Isso não é aquele lá, tangerizado. É isso mesmo. E ele, eu já é um outro mais, é que você entra naquela máquina, Aí, graças ao meu Deus, não deu nada. Porém, antes o exame não deu nada. Aí, no tempo certo dia, eu falei com o meu esposo: ontem, um sonho, e parece que a veia estourava. E eu sentia gosto de sangue na boca. Porém, quando eu cheguei de manhã no banheiro, aí eu fui fazer a lavagem do soro do nariz, saiu tanto sangue do nariz, né? Aí eu falei, então Deus me curou naquele sonho, né? Porque eu senti ele toda noite de um dia, uma certa noite eu acordei e estava orando, né? Comi ungindo, né? E eu falei, nossa, graças a Deus. E para honra e glória de meu Deus, o exame não deu nada, né, igreja? Glória a Deus! Isso nós temos que confiar em Deus, agradecer a Ele, porque Ele é o único que pode curar. Glória a Deus! Então, às vezes a gente confia no médico, mas eu sempre coloco o meu médico dos médicos em primeiro lugar. Porque antes de eu ir em qualquer médico, eu já falo com o meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o médico dos médicos. A gente tem que ir ao médico sim, mas nós temos um médico muito melhor. Ele é cirurgião, ele é tudo. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E por isso eu sou grata ao Senhor. Glória a Deus, aleluia a Deus, meu lindo, maravilhoso. Sempre nos dê o que, irmãos? O que mais nós devemos pedir a Deus? Sabedoria. Quando você recebe a sabedoria de Deus, recebe tudo aquilo que ele for necessário. Sabedoria ela expande de uma maneira suficiente para nós trabalhar com pessoas, onde tem pessoas pagãs, crentes meio ainda duvidosos, crentes mais estruturados e também adolescentes, jovens, idosos, pessoas de várias idades. O equilíbrio da distribuição da palavra sabedoria. Precisamos sempre pedir, porque o momento, não falta momentos para que nós distribuamos a sabedoria, não falta. O momento está sempre presente. E os irmãos e as irmãs, vocês todos sabem, mas nós somos os embaixadores da 7ª dispensação da graça de Deus. Quer dizer que Deus, Ele confia em nós bastante, espiritualmente falando, bastante acúmulo de alimentos. Aí dessa dispensa vai distribuindo com sabedoria. É a 7ª dispensação e a última também, para que nós possamos estar sempre demonstrando a palavra do Senhor da glória dentro daquilo que ela é. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, Senhor da glória. Obrigado, Senhor. Aqui, Senhor, pedindo que nos dê sabedoria, mais sabedoria, Senhor da glória, para que nós possamos nos comportar
de acordo com o Senhor, a tua palavra santa e gloriosa, meu Deus, Pai, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e poderosa, que permanece, ó Deus, para sempre, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, do Deus, meu Pai, a tua gloriosa graça, que permanece, ó grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Vamos já. Vamos avaliando. Pode sentar, irmãos. Vamos avaliando aquilo que nós tivemos dizer no comentário. Porque Paulo exortou a igreja, dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por qual motivo ele disse essas palavras? E em todas as igrejas era a mesma palavra. Vamos ver o motivo no capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 56. Graças a Deus. A Epístola de Paulo aos Coríntios, primeiro Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos, ajuda aí, irmão Laércio. Está me ouvindo? Maravilha. 1 Coríntios, capítulo 15. A igreja a carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Vamos meditar bem. Que versículo, pastor? Versículo 56. 1 Coríntios 15, versículo 56. Depois nós vamos para o 57. 15, 5. Capítulo 15, versículo 56. Que é a resposta que guarda de tudo que foi feita. É uma resposta. A razão está ele diz isso, está no 57, mas antes nós vamos ler o versículo 56 do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Todos encontraram? Sim. Olha o que diz a palavra de Deus assim. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, vírgula. E a força do pecado é? Então, quem não sabe discernir entre a lei e graça está na força, que é uma insujeição contra Deus, né? Sujeito a Deus e a iniquidade. Mas, depois nós vamos ver o versículo 57, que está essa frase. Mas alguém dirá assim: a lei não é tão boa, a lei não é tão pura, a lei não é tão santificada quanto Deus é santificado. Mas, irmãos, entregar algo tão puro para alguém que não consegue guardar, é desperdício. Entregue um copo de vidro na mão de um vaso bem precioso, bem caro, na mão de uma criança. O que ela vai fazer com ele? Não valoriza nada, vai quebrar, na verdade. Vai perder, fazer com que aquilo perca valor. Assim é a lei. Entrega uma coisa tão cheia de ordem e de regras, tudo mais de 600 regras para você cumprir, para que fosse bem sucedido. Você fica desesperado e não consegue. Aí alguém poderá dizer assim: mas por que então Deus deu a lei? Porque a ignorância do povo foi tão grande que eles acabaram pedindo algo acima do que o seu braço poderia alcançar. Às vezes eles podem colocar um objeto até naquele extintor, mas eles pediram algo que, para que ele chegasse, precisaria daqui de baixo, eles colocar lá na parte de cima. Não dá, o braço não alcança. Então, por isso Israel fez lá no monte
braço não alcançou o que eles, a capacidade não alcançou aquilo que eles pediram, que foi a lei. Vocês estão compreendendo? Ou não? Por isso que, para Deus mostrar a sua santidade e a incapacidade do ser humano, Ele mostrou a lei, revelou a lei, porque eles transgrediram por ignorância. Sabe que o ego derruba a pessoa, mata a pessoa. Aí veio a lei. Quando veio a lei, quem não cumprisse, é que acontecia? Pecado. E pecado é rebelião contra Deus, é transgressão. Aí ficou aquele período da lei, até de Moisés até João Batista. Quando João Batista veio, ele estava entre a lei e a graça. Quando Moisés disse assim: maldito todos aqueles que não cumprir todos os regulamentos que estão escritos no livro dessa lei, as fazendo e praticando, e todo o povo obrigatoriamente tinha que dizer amém, sem que eles pudessem cumprir, mas era uma lei dessa maneira. Aí quando veio João Batista, o que aconteceu? João Batista estava entre a lei e a graça. Para os irmãos terem uma análise, quando Malaquias encerrou o seu ministério, ele encerrou com essa palavra: maldição para os que não recebessem a graça. Está entendendo? Malaquias, o versículo escrito, não é? E enviará o profeta Elias, que no caso veio João Batista, na virtude, o poder e virtude de Elias, Lucas capítulo 1, versículo 17. E ele, assim como Deus falou com Elias, representando, deu a oportunidade de representar os profetas, João Batista se tornou o maior profeta. E ele veio na virtude e poder de Elias, mas com qual finalidade? Converter os corações dos filhos, dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse a ferir a terra com maldição. Terra, nesse sentido, a palavra está dizendo, os que aceitam a palavra, a maldição ela vai até o momento do arrependimento. Depois do arrependimento, a maldição desapareceu. Pode dar promessa de Deus. Os irmãos que chegaram por último, nós estamos fazendo um comentário assim: por que razão Paulo disse aos Coríntios, sua igreja, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo? Já aprendemos ou não? Já? O que foi, meu Deus? Sabe o que eu estou referindo? Um aprendizado é assim, irmãos. Você expressa e a pessoa, depois ela vai fazer uma avaliação com a atenção que ela aprendeu. Está compreendendo? Por isso que eu estou referindo. Coisa linda essa. E é indispensável. Por qual motivo ele disse? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um motivo, não tem? O motivo é que nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, não foi isso? Que quando as pessoas estavam detidas por meio da lei, a pessoa estava na força do pecado, porque ele não conseguia cumprir todos os regulamentos da lei. A lei ela foi dada por Deus, mas posta na mão de uma comitiva de 10.000 anjos. Imagine tanto santo pecado que é, tanto santo que é a lei. Então a lei foi dada foi dada aos anjos. Depois os anjos colocou na responsabilidade de Moisés. Aí o povo ouviu
via Moisés correspondendo àquilo que eles tinham sido responsável daquela palavra lá no Monte Sinai, lá no capítulo 19 de Êxodo, e ver a lei pregada. Já leram isso na Bíblia? 10.000 anjos. Isso ali. Depois nós vamos ver aqui na Bíblia. O irmão que chegou, vamos aproveitar, irmão Denil. Estamos na comentário, irmão Denil, por que Paulo disse assim para as igrejas, aqui sem Coríntios, mas todas as igrejas, a palavra é uma só. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador. Por que ele disse isso? Essa palavra. Isso é importante para nós aprender dentro da razão, não é? Nós lemos 1 Coríntios 15, versículo 50, que o aguilhão do pecado é a morte. E a morte. A força do pecado é a lei. É a lei que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Porém, como nós estamos comentando, os profetas eles tinham uma visão bem lá longe. A nossa visão também é assim, pelo Espírito de Deus, a nossa visão tem que ser bem longe, enxergar espiritualmente lá longe, não é isso? E também temos uma visão que nos dá o direito de lembrar daquilo que passou lá atrás. A visão. Nós alegramos muito, porque nós trabalhamos com o ministério do quê? Dos profetas, aleluia! Você começa a meditar, dá vontade de subir para a glória. Naquele mesmo instante, está sempre pensando nessas coisas boas. Aí o que aconteceu? Malaquias pregando para Israel que eles seriam amaldiçoados quando não fizesse a obra. Malaquias 3, 9, 10 na sequência. E o próprio Malaquias, depois, naquela profecia para o futuro, aí ele elimina a maldição desde que a pessoa aceita Cristo. Olha aqui, vamos ver isso daqui a pouco, mas olhe bem. É o versículo 57. Dá para ver, irmão Laércio? Mas graças a Deus que nos deu a vitória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos desprendeu da lei, nos desprendeu da força do pecado, devido a assumir compromisso que nós jamais teríamos capacidade para cumprir. Aí veio a palavra. Paulo, as irmãs compreenderam? Compreenderam ou não? Sim, Compreenderam bem? Olha a profecia de Malaquias para o futuro, na época. Malaquias capítulo 4, último versículo. Está próximo a Mateus. Está próximo ao livro de Mateus, o livro do profeta Malaquias. Eu estou referindo, nós nos alegremos muito, irmãos, porque Deus tem nos dado uma mente bem de expansão na palavra. A mente com grande expansão. E isso é a nossa riqueza e a nossa tranquilidade para que sirvamos a Deus com sentindo segurança dele plena do Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Aqui diz a palavra de Deus, né? É no capítulo 4, e versículos 5 e 6. No livro do profeta Malaquias se pregou maldição, depois lá uma profecia no futuro que haveria de cumprir 400 anos depois que Malaquias encerrou o seu ministério. Aí ele deixa essa profecia, vê a diferença: aceitar, arrepender, como fazer para receber. O contrário, capítulo 4,
versículo 5 e 6. Encontraram todos? Pode ler no caso para nós, por favor? Esse é o que só falou, eu vi para ele. É paciência. Ah, tá. Eis que pôs em mim o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Este. Aí Malaquias estava colocando um ponto final na lei, segundo Moisés recebeu, deixou a esperança, um fio de esperança para o que havia de vir. Agora, quem veio na virtude de profeta no espírito de virtude de Elias? Quem? Hã? Isso. E vamos ver isso. Mas para qual finalidade? Para que pedisse ao povo arrependimento Arrepender-se dos seus pecados. dos seus pecados, sem impor nenhuma regra da lei. Foi João Batista, por isso que nós temos que observar bem, porque é nessa palavra, nesse versículo que é invertido, que o Espiritismo prega que existe reencarnação. Porque ele disse, não, mas Elias veio João Batista veio no Espírito de Elias. O Espírito de Elias não. João Batista veio no Espírito Santo que estava em Elias e a virtude de Deus que estava em Elias. E maiúsculo, Espírito Santo, e não E minúsculo, que se refere ao Espírito do homem. O Espírito do homem, sabe, o homem da mulher, de criatura, é Espírito, um E minúsculo. Tem algumas Bíblias que tem muito erro de gramática, mas a palavra fala sobre o Espírito, virtude, E maiúsculo, virtude, Espírito de Elias, virtude que Deus deu à igreja. Lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 17, ali está referindo que veio Elias no poder e virtude, veio João Batista no poder e virtude do profeta Elias, trazendo uma finalidade qual? Arrependimento. Então a pessoa é maldita até o momento que não aceita Cristo. Mas na lei a pessoa era maldita até o momento que não atuava a obra no sentido de fazê-la primeiro para que fosse justificado. Hoje não. Você faz a obra não é para repreender maldição. Façamos a obra porque somos benditos. Até uma ofensa, chamar alguém de maldito porque não deve aceitar, porque na verdade não é maldito. Ô irmão, você é um maldito, minha irmã, você é maldita. Está afrontando a pessoa com palavras. Xingando, insultando, tudo, desfazendo, reprovando, menosprezando, tudo aquilo que não funciona. Por quê? Por causa da aceitação da palavra. Aí a palavra diz, para que eu não venha e vir a terra com maldição, ou seja, a terra está ferida com maldição, porque o catástrofe está em todos os lugares. Só que o cristão, ele não está ferido com maldição. Mesmo que por isso que Paulo diz que o nosso corpo exterior se corrompe, o homem exterior se corrompe, contudo o interior não se corrompe, ele se renova de tempo em tempo. Por quê? Porque a conversão, ela nos isenta da maldição. Por que a macumba não pega no cristão? Ele pode sofrer enfermidade física, como todos nós sofremos, passamos por esse processo, mas a macumba, a feitiçaria não pega no cristão. Por que ele não pega? Porque a aceitação com Cristo eliminou a maldição e fechou o espaço da maldição ritual. Uma realidade, não é realidade desse assunto.
tão importante nessa palavra. Quando Moisés escreveu, como estou falando, está em Deuteronômio 26, 26 do Deuteronômio, Deus coloca 6 tribos em cima do Monte Gerizim e 6 tribos em cima do Monte Ebal. Do Monte Ebal, Moisés, na ordem de Deus, lançava as maldições. Ele começou pelo Monte Gerizim e lançava as bênçãos, bem-aventuranças. No Monte Gerizim, bem-aventurado aquele que não insultar o seu pai e sua mãe. E todos diziam amém. Esse insultar será pena de morte. E apedrejado até morrer, né? Sim. Era tão maldito que era apedrejado. Nem podia tocar a mão, senão a maldição pegava na pessoa. E continuou. Está no capítulo 27 de Deuteronômio. E lá para o 26, nós vemos que Moisés lançou 12 maldições. Só naquele capítulo, que não é tão grande. Aí ele disse, olha, quando ele finalizou as 12 maldições, no Monte Ebal, aí ele, no Monte Gerizim, ele lançou as bênçãos. E do Monte Ebal, as maldições, 12. Quando ele terminou, ele disse, e maldito todo aquele que não praticar as ordens escritas no livro dessa lei, as cumprindo, e todo o povo dirá amém. E obrigatoriamente, sem poder o povo cumpri-lo, eles diziam amém. E então, como eles eram obrigados a dizer amém, porque eles tinham selado a lei, aí funcionou o contrário. O pecado reinou, a morte reinou, porque trouxe uma lei. E, concluindo esse assunto aqui, veio João Batista no poder e virtude de quem? Virtude de? Para qual finalidade? Quando Deus pede arrependimento, Ele oferece o quê? Aponta o pecado, pede arrependimento e oferece perdão. E aonde há perdão, não há maldição. Quebrou. Não é isso? Pelo sangue de Cristo, então não há mais maldição naquele que está perdoado, porque está justificado dos seus pecados. Aí Paulo, nós estávamos comentando, os irmãos que estavam no trabalho, porque ao motivo Paulo disse que ao povo de Coríntios, suas igrejas, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor, Salvador. Por que ele disse isso? Ele disse isso, irmãos. A razão está em cima. O sentido está acima, está no versículo 56. Ele disse isso, graças a Deus que nos dá vitória, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao versículo 56 ele diz que todo o povo que estava nesse presente do Evangelho, depois da morte de Cristo para cá, ele mostra que todo o povo estava sendo vitorioso antes da luta. Antes da luta vem a vitória. Antes da luta. A luta é só para aperfeiçoar a fé. Como diz em Efésios 4, 11 diante, né? Que a luta é somente para aperfeiçoar a fé, querendo o aperfeiçoamento da fé dos santos. Então ele expressou assim, que as pessoas desligou-se da lei e agora está na graça. Por isso que nós temos que compreender bem sobre o que significa uma pessoa desligada da lei e integrada na graça. Aí, o que é integrar na graça? Você faz qualquer compromisso, mas não é segundo a lei. Então, nós já temos esse comentário até reforçando. Quando você faz um compromisso com Deus, você não assume a responsabilidade
responsabilidade com o pecado. Mas é exclusivamente somente com Deus. Só que na lei fala que assume, não fala? Olha aqui, ó, no livro de Deuteronômio, é 23, 21, se me fala, eu vou corrigir aqui. Quando nós assumimos uma responsabilidade, ou quando o povo assumiu a responsabilidade sobre qualquer negócio, ele também estava compromissado com o pecado. O pecado via para a pessoa, desde que a pessoa fazia o compromisso, o pecado estava presente. Agora, na graça, ele isentou esse pecado. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, 23, 21, isso é isso mesmo? 21. 23 de Deuteronômio. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, Senhor da glória. É muito importante essa palavra. Encontraram? Capítulo 23, versículo 21. Se o Flávio quiser ler, pode ler. Diz a palavra de Deus. Quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Isso. Completo 22, né? Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Isso, na lei. Esse voto é na lei, porque nós analisamos bem. Isso é o código da lei. A lei, ela é assombrosa. Se nós não tivermos cuidado na expressão, esteja a pessoa toda desconfiada e medrosa, amedrontada com a lei. Nesse voto na lei. Agora, na graça, o que nos diz a palavra de Deus? Se Deus permitir, E se vivemos, não é mais comentário na outra, não aqui, mas para transferência da lei para a graça. Isso. Quando alguém fazia um voto na lei, o pecado estava presente. E o pecado só sairia quando a pessoa pagasse o voto. Caso contrário, não. E já nós sabemos em assuntos que servos de Deus entraram numa posição, como se diz, entre a cruz e a espada, por causa desse tipo de voto que eles fizeram. Sabe quem foi ele, não? eu lembro do caso que a filha, né? Foi Jefté, está no capítulo 11 de Juízes. Jefté fez um voto assim. É juramento. Era juramento mesmo. Ou você pagava ou o pecado nunca sairia. Agora, Jefté votou. Votou um voto tolo. Sabe o que é tolo? Porque antes de Jefté votar, o que é que Deus disse a ele? Está no capítulo 11 de Juízes. O que é que Deus falou com Jefté? Eu serei contigo em tudo, eu te darei os teus inimigos nas tuas mãos e tu serás vitorioso em tudo. Precisa ele fazer compromisso? Outro voto? Ele já tinha recebido de Deus a ordem, igual Jacó. Nós tivemos um comentário na outra, na segunda. Jacó também foi assim, Deus falou com ele antes. Não tinha precisão nem de Não. porque Deus já deu a vitória. Já deu a vitória. Aí Jefté pega na guerra, não lembro para cá mais tempo no comentário, vitorioso. Sim. Mas antes ele disse, se o Senhor me der a vitória nessa guerra, Deus não tinha dito. É assim que às vezes o ser humano falha, não é? Mesmo esse nome de Deus tem essa questão. Mas aí quando ele deu da vitorioso da guerra, ele já tinha prometido que saísse na frente, era oferecido em holocausto ao Senhor. Talvez sairia um carneiro, uma galinha, uma ave assim, que seria sacrificado ao Senhor. Quem apareceu na frente dele, lançando e festejando a festa da vitória do Pai? A filha. E agora? Se ele matasse a filha, Deus aceita sacrifício humano? Não. Então ele profanava o nome de Deus ligado aos deuses pagãos. E se não matasse?
e não aceita sacrifício humano assim. Se não oferecesse, ele continuaria sendo pecador. Aí ele era portador do pecado, porque ele prometeu algo segundo a lei. E aí, o que ele fez? Perdeu o direito de um genro, abraçar um genro, abraçar um neto, talvez uma terceira geração, um bisneto, e a filha ficou solteira para Deus sem casar, não deu direito de casar. Mas isso não é bom, a família sempre teve o civismo em efeito de honra a Deus. Só que Jefté ficou vedado, a filha não poderia. Por que não poderia? Porque ela não, se ela casasse, ela pertencia primeiro a Deus e segundo ao marido. Só que Jefté colocou tudo em primeiro lugar para Deus. E aí ela não, a palavra diz que ela foi junto com as jovens, né? Chorar a sua pureza, a sua virgindade por um determinado tempo. E veio para Jefté, e Jefté declarou que ela não casou. Também não teve família, não teve posteridade. Por causa do quê? Voto mal feito na lei, assim por diante. Até eu me lembro que na outra segunda, não se deu de comentário, que até o irmão Carlos deu lá em. E assim, pastor, se a gente voltar, sem pegar o voto e cumprir o voto, nós estamos em pecado, né? Porque Não, voto, na graça não. Porque eu asseguro que você, aí ele fez por juramento. É do Senhor. Agora na graça não. Você pega o voto, faz o voto e diz assim: se Deus permitir, se eu viver, trarei. Se a pessoa passar por um processo de acontecer não poder trazer, ela não pecou. Porque está na permissão, chama a doutrina permissiva da graça, que não nos leva de maneira nenhuma a acumular pecado. Tanto é que Cristo ele manda nós resolver o problema do pecado durante 12 horas por dia, não é isso? Não é amanhã para depois. O período de resolver o pecado é um período de 12 horas. E acabou, então só vai ali. Humilhar, né? Porque aí não é pecado considerado por Deus. Quando você se humilha, ele desaparece. Desaparece e faz. Então ele não acumula. A graça é boa por isso, que ela não nos deixa que o pecado acumule em nós por nada, a menos que a gente cede a ele por desejo próprio da carne. Ao contrário, quem está compreendendo por que o jugo de Jesus é leve e o fardo é suave, porque ele é prático. Então existem duas maneiras de você fazer o compromisso. Uma se prende no pecado, e uma outra maneira de fazermos o compromisso não nos prende no. Você faz o compromisso e sente seguro nele. Estão compreendendo? E também assim, né, pastor? A gente não pode falar que você vai fazer isso amanhã, né? Bem, Se não permitir, a gente faz. a doutrina de Cristo, Tiago aprendeu bem com Cristo no capítulo 6 de Mateus, de Lucas, quando ele começa a referir sobre trocando a preocupação. Tem uma Bíblia, a Bíblia está escrito assim: trocando a preocupação pela fé. Trocando a preocupação pela fé. Então a preocupação é de responsabilidade, só que acima da preocupação está a fé. Qual a fé? A fé que nos garante salvo todos os dias. Fé que o pecado não se infiltra. Por que não se infiltra? Porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da nós estamos debaixo da e assim nós olhar bem, a graça ela nos leva a menos facilitação ao pecado.
a graça nos fortalece muito a não pecar. E a lei fortalecia a pecar. Interessante o assunto. Por que a graça nos fortalece a não pecar? E a lei? Porque a lei era dada verbalmente só na letra. Paulo até escreveu que a letra da lei mata. Não é isso? Ele dá aquela exortação em 3 Coríntios, na sequência, ele diz que a lei, a letra mata. E o Espírito vivifica. Então a letra do Antigo Testamento mata. Quando você começa a transmitir sem entender o que está falando para as pessoas, você está matando a pessoa, matando no quê? Na fé, que hoje é fé. Está levando a pessoa para um regime religioso e portador de autoconfiança. Que autoconfiança? Eu já vi pessoas, não foi uma nem duas, falam assim, eu sou dizimista. Seja, mas não se orgulhe. É exaltação. Faça com humildade, irmão. É exaltação. Nem muito, é insulto contra Deus. Contra Deus. Eu não aceito, eu já ouvi pessoas dizerem isso. Eu não aceito isso que eu sou dizimista. O dizimista está sujeito a ser roubado. Sim. O dizimista está sujeito a ser assaltado. O dizimista está sujeito a levar calote. Sabia disso? O dizimista está sujeito a ficar até desempregado. Nós estamos sujeitos a tudo, né, pastor? Não é verdade? Porque tudo que Deus fez para conosco, Ele nos colocou em primeiro lugar a salvação. Salvação. E essa salvação, ela traz um perfil todo decente no nosso espírito. Sabia disso? Que é a isenção da ganância, no sentido material. Eu vou até dar uma referência disso sobre aqui, o que diz a palavra. Como a salvação nos tranquiliza, sem dúvida alguma. Olha, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 5 e 6, 6 ao 8, que de 1 Timóteo, capítulo 6, a gente observa que como o salvo ele compreende a salvação, como ele se sente feliz, como ele se vive tão bem, como ele não é vítima de ansiedade. 1 Timóteo, capítulo 6, está lá no fim. A irmã Madalena, a irmã Célia, pode ser da para a irmã ler. Capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Os deveres do servo. Todos os servos que estão. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. 6, não é? Capítulo 6, 1 Timóteo. O versículo 3 fala sobre a sã doutrina. O 4 e o 5 fala a isenção de contenda. E o 6 e o 8. Do 6 ao 8 fala sobre o quê? É do 6 ao 8? Versículos 6 e 8. Então, eu estou aqui no 6, 1 Timóteo 6, está aqui. Agora então, 6. 6, versículo. 6 ao 8. Está aqui. Mas é o grande ganho da piedade. Como contentamento. Isso. Porque nada trouxemos para o mundo. Manifesto que nada podemos levar dele. Tudo, porém. Tendo, não é? Tudo, porém. Tendo, porém, sustento e como que nos cobriremos e estejamos ao seu Estejamos contentes. contente. porque a minha vista está muito. Tendo nada, então a salvação, ela traz uma tranquilidade
precisa estar compreendendo, ela nos isenta da ansiedade de querer adquirir coisas por ganância, por desejo próprio. Isto é a doutrina da salvação que nos traz contentamento e alegria. Dá tempo para alegrar nela. Por que dá tempo? Nós estamos vestidos, estamos alimentando. O pão de cada dia o Senhor prepara, não é? Prepara até governos, usa cesta básica, enfim, usa auxílio, enfim, por diante. Deus usa as autoridades nos dias atuais para abastecer as pessoas, para que ninguém possa passar fome. E temos isso, estamos tendo esse abastecimento, estamos o quê? Contente. Com isto, contente. É o abastecimento da vida em Cristo. Tá bom demais, né, pastor? Ah? Tá bom demais, não precisa mais do que isso. Mas a ganância da riqueza injusta, não é riqueza justa, mas a riqueza injusta, ela leva a pessoa para onde? Aí na sequência dos versículos fala, não é? Acho que nós já lemos, que os que querem ser ricos, quer dizer, no sentido injusto, caem em muitas tentações nocivas, assim, e transpassa a alma com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de toda amargura. E nessa cobiça, muitos se corromperam, transpassaram as suas almas com muitas dores. Aí no versículo 11 ele diz assim: mas o homem de Deus, fuja dessas coisas, procura a paz, a paciência, a perseverança, a longanimidade, quer dizer, procure conviver com o fruto do Espírito e terás uma vida já bem abastecida em Cristo. É a personificação da graça do Senhor nosso amado Deus. Também, pastor, quando Moisés estava no deserto, também com o povo, né? O Senhor preparava a quantidade certinha para ele se alimentar. Aí o Senhor não deixava nem estragar, né? Aí todo dia vinha fresquinho para ele o alimento, né? Mas tem uns gananciosos que pegaram mais para amanhã, no seu estado. Aí o Senhor falou não. Aí lá, né? Aquele povo 16 de Êxodo. fresquinho, né? Os gananciosos, não, o futuro congelado, vou pegar mais, porque eu não sei se Deus está falando certo. No outro dia, já leu, Laércio? Eu já. Nós acho que não já leu, né? 16 dias. É muito lindo, né? Muito linda a O palavra. Senhor preparar tudo quentinho assim. Isso, e hoje Ele nos dá essa tranquilidade, que é a personificação da própria graça de Deus em nós. Por isso que nós temos mais possibilidade de ter mais saúde mental. É uma excelente receita para a nossa saúde mental, essa personificação da graça de Deus, porque a nossa saúde mental, ela nos tranquiliza. Você tendo saúde mental, você não está maquinando algo para prejudicar o irmão, ou para contender com o irmão. Possa ser que o irmão fracasse, mas você está naquela reflexão de ajuda e compadecimento, que é a decência da graça, o comportamento da graça de Deus. É um comportamento assim que nos deixa muito rico nessa palavra. Graças a Deus que nos dá vitória. Por quê? Tem resposta. Não, sabe por quê, irmãos? Isso. Tem coisa, pastor. Tem bastante coisa da Bíblia. Mas essas palavras são fáceis de qualquer pessoa que mesmo que não saiba ler, porque saiba aprender fácil. Aprender assim. Paulo está referindo a vitória já presente, porque o povo compreendeu e aceitou a graça e saiu do compromisso de pecar. Fazer compromissos para que se prendesse no pecado. Ele traz essa
essa mau índole da pessoa pecar. Está compreendendo, irmão Neto? Não é bom? É a doutrina que inspira salvos. É exatamente isso, não é emoção, é razão dentro dessa palavra de Deus. E quem está na lei está na força do pecado. E quem vive na força do pecado é o diabo. Lembra que na outra segunda-feira os apóstolos tomaram decisão, nós lemos lá no capítulo 15 de Atos, que os judeus queriam incitar os irmãos para voltar para a lei. Aí o que os apóstolos disseram? Por que tentais a Deus? Tentais pondo sobre os servos um jugo que entre nós e nossos pais deveríamos suportar. Mas cremos que fomos salvos, como os demais também já são salvos. Tentar a Deus. Uma época, chegou umas pessoas, os fariseus, e pediram a Deus colocar Jesus à prova, pedindo sinal. Senhor, queremos o sinal. Já leio o capítulo 11, 38 de sinal de Jonas. E ele falou, mas vocês, hoje eu tenho muitas pessoas que, por falta de entendimento, elas tentam a Deus. Porque qual é o maior sinal que nos contenta? Que não precisamos mais pedir esse sinal. O milagre da ressurreição de Cristo, que nos trouxe salvação. Esse milagre, esse sinal, é um sinal que está transparente em nossos corações. E até os pagãos comemoram ele de maneira errada, mas comemoram a ressurreição de Cristo. O maior sinal, nós devemos pedir a Deus, mas outro sinal, se estamos com o estímulo alimentando, contente com isso, porque o Espírito de Deus nos dá esse contentamento, devemos colocar a Deus à prova? Não. De jeito nenhum. A lei, Deus está falando com Malaquias lá. O povo, se irmão deu o primeiro versículo de Malaquias, o 2 e o 3, o povo estava numa decadência tão grande, mas Deus que faz de tudo possível para que o povo volte. Deus falou com o povo, faça prova de mim. Mas não é a questão de a ele que está aqui, isso é uma ordenança que eles estavam dando, ele estava entrando num. Vocês estão compreendendo ou não? Amém. Estão mesmo? Sim. Por quê? Por que Deus mandou fazer prova? Porque o povo estava numa rebeldia, estava pecando, e o profeta disse assim, olha, mas vocês são infiéis. E Jesus disse, mas em quê? Em nada nós fizemos demais. Lê o capítulo 1 e 2 do livro do profeta Malaquias. Aí o Senhor, para que o povo chegasse a uma conclusão melhor, foi necessário ele usar essa palavra, fazer prova. Agora, quando Jesus foi tentado lá, foi lá para o deserto, quem foi provar Jesus lá? O diabo. Você olha porque nós temos a medida de estudar a Bíblia, chamado etimologia. É o sentido correto de compreender os textos e os contextos, a conduta, o povo e a cultura. Chama estudo etimológico. É o que leva ao sentido. Por que nós falamos sobre o sentido? Graças a Deus que nos dá para nos dar a vitória. É etimologia. Porque tem o resultado lá atrás. E também nós temos esse resultado que quando Isaías disse a Acaz, pega o sinal em cima, está em Isaías capítulo 7, 11, 12. Pega um sinal em cima no céu, embaixo na terra. Aí Acaz disse, de maneira nenhuma eu colocarei, meu Deus, a prova. Gideão tinha colocado, né? Gideão tinha colocado Deus à prova, mas é uma falha, é uma realidade. Deus falou com o povo, mas é uma falha. Aí, quando Acaz disse assim, não tentarei o meu Deus, nem colocarei o meu Deus em prova, aí Isaías disse, então é assim? Então é o seguinte, o mesmo Deus dará um sinal, que é o suficiente para que ninguém mais vai além disso. Eis que a virgem se engravidará e dará à luz um
conhecerá Deus e habitará conosco. Deus conosco. Deus conosco. É o maior sinal. Agora, hoje, se nós deixar que a nossa mente ela fique um pouco esquecida, distraída, a gente começa a insinuar. E o maior sinal está na personificação da graça do Senhor nosso Deus. Porque a graça, ela começa da estar nem olhando no esboço, mas depois, na continuação, querendo Deus, olharemos. A graça, ela coloca a pessoa que está na lei, sabe aonde? O Zé, debaixo do pecado. Pessoa lá da antiga lei, debaixo do pecado. O ser humano, debaixo. Todo mundo condenado. E através desse zero que Deus coloca no povo, aí entra o processo da graça. Já leu isso? Dá um tempinho só aqui. Vamos ver no livro de Romanos 11, 32. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Tão importante nós estar sempre, a irmã Ivonete pode ler para nós, possível. 11, versículo 32. A epístola aos Romanos. Está assim, não é? Por isso que, pode ver o fruto do Espírito, irmãos, o crente passa a ser mais humilde. Ele não desfaz de ninguém. Pode ler. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Versículo chave. Tá bom. Crer debaixo da desobediência. Judeus da lei, debaixo da desobediência, que estão na lei, o judaísmo na lei, debaixo da Desobediência. Os gentios que vivem em pecado, debaixo, os estrangeiros, debaixo da desobediência. Agora, quando seja um judeu ou um estrangeiro recebe Cristo como Salvador, daquele zero, ele entra no processo do benefício da misericórdia. Por isso não temos que compreender ou não. Para que com todos os adem, e a palavra, nós já tivemos um comentário, que ela vem de duas frases, não é? Misericórdia vem de duas frases. Deus encerrou tudo debaixo da miséria, do pecado. Tudo. Desobediência. Todo mundo desobediente. Aí, através do arrependimento, aí Deus entra com a justificação através do acordo que ele fez, selando o acordo com o sangue de Cristo. E pronto. E aí nos alegra muito, nos segura, nos estrutura e nos sente plenamente seguro do efeito da salvação, porque tudo que fizer de bom para Deus não é para nos gloriar, é para a glória, até a alimentação. Em Romanos 10, né? Coríntios 10, 32 diz a palavra. Que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tem alguma dúvida na questão de nada? Tem dúvida, irmão, sobre a graça de Deus? Tem? Agora nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Eu já vi crente pondo no coração que Deus pôs no coração dele para fazer um sacrifício segundo a lei. Isso aí já é uma emoção pessoal. E se essa emoção pessoal for limitada, o maligno toma conta, toma parte. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os sentimentos dos nossos corações. Às vezes a pessoa sente algo no coração para fazer um determinado sacrifício. Quando você vai olhar, esse sacrifício no tempo da lei. Então não é a razão do Espírito, é as nossas emoções que nos levam a esse pecado tão grande que chega a nos desligar de Cristo, o Senhor da glória. É uma realidade. Porque pela lei ninguém será
que está referindo. O irmão Zeneu, irmão Flávio. Gálatas 3:11. O 9 para que são benditos, o 10 fala de Cristo, não é? E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Isso. Aí continua, né? E o versículo 10, volta ao 10, diz a palavra, né? Quando é o 10, volta aí. O mesmo versículo 10 do capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E evidentemente que pelas obras da lei ninguém será salvo. Porque a profecia dos santos profetas foram salvos, pregaram a lei para Israel, mas eles não confiavam na lei que eles estavam pregando para a cobertura deles. Eles foram salvos através da graça. Por isso que Malaquias falou: vocês, a maldição só saiu se vocês ofertassem assim por diante, na época de Zimar, assim por diante. Malaquias disse isso. Mas no resumo da lei, ele fez segundo a personificação da graça, da lei. Mas segundo a personificação da graça, nós vemos nesta noite que converteria o coração dos judeus aos que recebiam a palavra, o ministério apostólico. Depois a nossa pregação, ela vai voltar como testemunho para os judeus, para que quando você se converte, você não é mais ferido com maldição. E Jesus dirá naquele dia: vinde benditos do meu Pai. Começa no dia da convenção. Por isso que é bom nós estar sempre descartando, ou quando for falar da lei, falamos daquela época, daquela cultura, daquele povo, daquela situação e da reação do povo. Glória a Deus. Isso não funciona. Que essa palavra continue em cada coração, como de sempre, não é? Mas aprendemos pelo menos uma frase. Não aprendemos a responder uma? Sim. Qual? Ai, tô pensando. É tanta coisa. Não, irmão, a coisa é pouca, só uma, né? Mas graças a Deus nos dá a vitória. Por quê? O nosso Senhor Salvador. Entendeu? Às vezes surgem pessoas. Não, é obra do Espírito mesmo. É a evidência do Espírito da graça. Porque nós não estamos debaixo da lei. Mas debaixo da lei, nenhuma irmã podia enfeitar esse público aqui tão bonitinho assim, num certo tempo. É para você entender melhor essa frase, Paulo estava falando: mas graças a Deus que nos deu a vitória sobre a lei, sobre o pecado, enviando o seu Filho, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, graças a Deus que nos deu a vitória por enviar o seu Filho, morreu na cruz do Calvário e nos deu uma nova aliança, a aliança da graça. Então, nós não estamos mais debaixo da lei. Por isso estamos dando graças a Deus que enviou o seu Filho. Moisés morreu e não ressuscitou. Como está morto, não está funcionando. Jesus morreu e ressuscitou. Então a igreja, a Bíblia mostra dois esposos, um morto e um vivo. Quem é o morto? A lei foi dada a quem? Moisés está vivo ou morreu? Foi ressuscitado? Foi? Então, Jesus morreu e foi. Quando nós recebemos um marido vivo. E se levar para a lei, é adultério ministerial, porque estamos servindo dois maridos, o da lei e o da graça. Por isso que é importante a pessoa não cometer esse tipo de adultério tão perigoso, todos eles são, mas esse adultério ministerial ele é mais perigoso do que o físico. A menos que a pessoa se arrependa, os dois são graves. Mas o pior da lei é que a pessoa continua sem arrepender, porque tem aquele conhecimento
contrário. Verdade. O que eu vejo é, quando a pessoa prefere se sacrificar, ele acaba em si trazendo a glória para ele. Ele acaba esquecendo que é Jesus que tem misericórdia por ele estar debaixo da graça, e ele acaba achando que ele é usado porque ele subiu no monte, porque ele fez 30 dias de jejum, porque ele fez isso e fez aquilo. Então ele acaba colocando eu, esquece de Cristo. Né? Então por isso que é melhor obedecer, que aí você lembra que você obedece a Cristo. A Cristo. Do que sacrificar, porque você vai começar a achar que você está hoje fazendo essas obras porque você pagou o preço. É o que a gente muito escuta aí falar. Aí eu paguei o preço, você não quer pagar o preço. Pagar o preço é a expressão de pessoas que não conhecem, é uma expressão de falso profeta até. Falsifica a palavra, porque se ele pagar o preço para receber alguma coisa, ele é o Cristo. E aquilo que se declara obra que só Jesus fez é falso. Mesmo que na ignorância, mas precisa sair dessa visão de falsificação. Primeiro, lá no capítulo 7, né, de Coríntios, 1:23, diz a palavra que nós somos comprados por um bom preço. Ele pagou o preço, quando lá na cruz ele disse: olha, está tudo. Na palavra grega é teletestai, está tudo pago e continua sendo pago. Onde que está o corpo de Moisés que a gente não sabe onde está? Como Moisés está no oculto, né? Quem sabe até hoje, está escrito na palavra. Você acha que eu sei? Eu não sei. Porque senão o povo estaria adorando Moisés. Mesmo assim, Satanás tentou ir lá descobrir. Satanás sabe. Só que o arcanjo Miguel não permitiu que Satanás propagasse o lugar. Lutou com ele, né, pastor? Foi. E isso é importante. Ele lutou com ele, mas ele não mandou, não amaldiçoou, não zombou, está compreendendo? E não insultou. Ele só, a palavra que nós devemos usar contra Satanás é uma única. O Senhor te repreenda e nada mais. Eu já vi pessoas, pastor, falar assim: eu piso mesmo na sua cabeça, Satanás. Olha, pastor. É outra falsificação que a Bíblia diz. E o Deus de paz, em breve, Já vi pessoas falar assim: não, papai, você para. agora Jesus disse: esse eu vos dou poder para pisar. É ele que dá, né? Vamos fazer o oferta a palavra do Nascimento. Porque ele está debaixo dos pés do Senhor, né, pastor? É bom, é bom de comentar. Exatamente. Vamos ter cuidado com o pecado grave sobre compromissos precipitados. É uma realidade. Deus, irmãos, pode ver que na hora de ofertar, a alegria de um salvo é a mesma coisa na hora de orar. A alegria de um salvo na hora da oferta é a mesma alegria na hora que ele está louvando. E a hora que a gente vai receber o resultado, então a gente pode falar que vai repreender o devorador, né? Biblicamente, ela já foi abençoada. Sim, na aceitação. Mas Deus repreendeu o devorador não porque ela deu o dízimo. Eu sei. Que ela aceitou Cristo. Ela aceitou Cristo. Cristo, exatamente. Mas antes eu não sabia que era isso. Eu orava, quando eu recebia o dízimo, eu falava que repreende o devorador, mas eu acredito que não é. É um voto da lei. Diz: todos que são da fé são bem tirados dos 3:9. Benditos com o crente Abraão. Apresenta as ofertas com aquela mesma alegria de louvar. Oh, maravilha! A mesma porque Deus nos pôs por dignos de ofertar a sua obra, irmão, coisa santa, sagrada. Senhor Deus, receba nossas ofertas, que o Senhor tem preparado, Senhor. Vamos de sempre, meu Deus, porque tudo o Senhor começa primeiro. Meu Deus, meu Pai, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém e graças a Deus. Tem aqui os envelopes, como de sempre. Os irmãos pegam, pode ser esse mesmo? Pegam pela fé em Cristo, e Deus preparar, traga a sua oferta
para a obra de Deus e avante. Né? Ele nos confiou assim como ajudador da sua obra. E Deus abençoe, pega a oferta com amor, com alegria. É muito bom nós estar sempre comentando referente à palavra do Senhor, nosso amado Deus. O irmão Carlos está com a palavra, como sempre. Amém, igreja? Pode bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Graças a Deus. Tem coisas para vitória aqui nessa noite. Diz amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Quem está com frio diz aleluia. A Bíblia fala assim: para que o Senhor não venha um dia de, né? Estado do inverno, né? Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Então, muitos, né, colocando tanta desculpa, louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala que todos os cultos vêm diante da presença do Senhor. Deus, ele jamais dispensa de vazio. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite diz amém. Pode ter certeza de uma coisa, louvado seja que a tua vitória já está garantida aqui pelo poder do sangue de Jesus. Quem crê assim diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Amanhã é terça-feira, louvado seja Deus, nossa André. Deus permitir estar aqui fazendo uma palavra. Quarta-feira, culto com a Fundação de Viver. Deus permitir estarmos aqui pela manhã aqui, louvado seja Deus, amém. No tema aqui, né? E Deus ele consegue viajar ao dobro da prosperidade, louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus. Eu fiz a primeira semana, Deus já me deu meu celular, permitiu, né? Eu trocar meu celular na primeira semana. Depois que eu fui analisar, puxa vida, eu falei com a minha esposa, em casa. Eu comecei a analisar agora, né? Louvado seja Deus, eu estou na campanha lá, louvado seja Deus, né? Foi eu começar a campanha, eu queria trocar meu celular faz tempo. Toda hora travando, dando problema, os outros ligando, eu não conseguia. Louvado seja Deus, é ruim, né? Louvado seja Deus, né? Mas graças a Deus, louvado seja Deus, né? Deus preparou essa vitória para mim, louvado seja Deus, né? É tudo por causa, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Quinta-feira, nosso culto doutrinário. Os irmãos que puderem à noite, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. A nossa matéria está aqui, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Na campanha aqui da Fundação Igreja, à noite aqui. Quem entendeu, amém. Quem puder entrar no filho de alimento, louvado seja Deus, recompensa também da parte do Senhor. Não se esqueça que quinta-feira é nosso culto doutrinário, sexta-feira é culto de oração. Quem entendeu, diz amém. Amém, igreja. Louvado seja Deus, amém. E sábado, louvado seja Deus, Deus permitindo nossa irmã Valquíria estar aqui. Novamente, a nossa irmã Valquíria, louvado seja Deus, aqui, né? Glórias a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Ela trouxe aqui, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ela mora longe, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. E graças a Deus, né? Deus honrou ela, louvado seja Deus, trouxe aqui, Deus preparou tudo para ela também. Glórias a Deus, aleluia. No final vem Deus bonito dela ali, vendeu tudo, graças a Deus. Um pouco gostoso, ela trouxe aqui, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, para estar ajudando ela na condição, mas Deus já preparou tudo para ela, louvado seja Deus. Quem entendeu diz amém. Amém, louvado seja Deus. Domingo. Alguém falou alguma coisa? Amém, louvado seja Deus, né? E domingo, louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus, Deus permitindo o nosso São João, né? Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Domingo, louvado seja Deus, quando tem aqui ensaio pela manhã, sim ou não? Tem ensaio pela manhã? Louvado seja Deus, amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Amém. Sexta-feira, louvado seja Deus, nós vamos seguir aqui na consagração pela manhã. É um culto pela manhã, sim ou não, igreja? Louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Vou passar para o servo do Senhor e as palmas se exaltam aí, né? Bem, igreja. Vamos agradecer a Ele por esse trabalho, nos apresentando, como sempre, as nações, mas nossa disciplina bíblica tem um meio de Deus, mais o Senhor promete, mais ouvir as nossas orações e nos abençoar. Quem sabe qual é a oração? Pai nosso. A oração pelo povo de Israel. Pelo povo de Israel, com promessa. Está compreendendo? Ele prometeu com juramento abençoar quem abençoa o povo de Israel. Vamos agradecer a Deus. Isso está em Gênesis 12, não é? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele falando com Abraão sobre aquela nação. E nós somos servos de Deus e somos compreensivos para com isso.
Tem porventura alguém que não é crente nessa noite? Alguém Eu sou crente. que não é crente, católico, ou alguma pessoa que é pastor do Evangelho? Não tem? Então vamos dar graças a Ele por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu nesta noite, nas demais também, como disse o irmão Carlos, também. E substituir só Cristo. Não é isso? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, meu amado Filho, estamos te agradecendo, meu Deus, pelo poder da tua palavra, santa e gloriosa, meu Senhor da glória, na vitória do teu Evangelho, santo e poderoso Deus, que já foi mencionado, que não foi também, os livramentos, Senhor, que o Senhor tem dado, que sabemos, que não sabemos também, e nós te agradecemos por isso, Senhor, por todos, apresentando a nossa família, a família dos teus servos, que não são também, o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém? E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A graça de Deus. Se alguém quiser unção com a gente, bem, senão já estão na graça do Senhor, nosso amado Deus.